Hoje vou contar uma verdade que muita gente conhece, mas quase ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Não é para atacar ninguém não, pessoal. É simplesmente para colocar as coisas no lugar certo da história. Vamos lá. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar com muita destreza, com muita calma e paciência para vocês poderem assimilar, digerir e não faz falta ser inteligente para saber o que eu estou falando e é a mais pura e dura realidade. Pessoal, presta bem atenção. Essa construção do mito, gente, desse mito, tá? Com o passar dos anos, algumas figuras começaram a ser apresentadas como as grandes pioneiras. Como se tivesse sido as responsáveis por abrir caminhos para todas as outras. Só que quando você olha com calma, tranquilidade e paciência para aquela época, percebe que a história não foi assim tão simples. Existiam pessoas boas, existiam pessoas generosas, mas também existiam relações de poder, exploração e medo. E isso quase nunca aparece quando a história é contada depois. E eu não estou aqui, gente, para destruir ninguém. Não é isso. O que eu estou fazendo é contar a realidade como ela foi vivida. Porque história de uma geração não pode ser construída apenas com versões convenientes. Ela precisa incluir também os erros, as contradições e aquilo que muita gente preferiu esquecer. Hoje eu escuto aquela palavra pioneira. Eu sempre me pergunto, pioneira em quê? Porque abrir caminho de verdade não significa dominar outras pessoas. Não significa explorar. Não significa construir poder em cima do medo e de outras meninas. Abrir caminho significa deixar o mundo um pouco mais justo para quem vem depois. E isso, infelizmente, nem sempre aconteceu. Por isso, pessoal, eu vou falar sobre esse tema com calma, sem gritos, sem ódio, mas também sem esconder a verdade, porque memória de uma geração merece respeito. E é assim. Então, pessoal, falar justamente desse tema, né? As pioneiras, a que abriram caminhos. Não, peraí. Justamente essas que muitas pessoas comentam, né? Principalmente determinados youtubers aí, que nem existia, né? E hoje querem ser os estudiosos da nossa história. Não, desculpa. Você não é nada. Você nunca foi nada e você nunca vai ser nada. Tá? Você existe agora. E talvez você se assumiu gay faz pouco tempo. Então você deveria pôr-se no teu lugar. E não pôr a história da gente real como ela existiu. Você querendo ser o estudioso ou a estudiosa. Não, desculpa, não. Por aí não passo. Vamos, não cola nem com cola. Essas supostas pioneiras que abriram os caminhos, peraí. E o medo? E a persuasão? E o terror? E a cafetinagem? E a violência? E tudo isso que muitas dessas supostas percussoras, abridoras de caminho, pioneiras, fizeram.
Isso não conta. Sim que conta pra gente que viveu a realidade na mão delas. Eu não. Eu vi. Eu tava aí. Eu vi. Então, desde quando uma pessoa dessa, classificada com mito de pioneira, abriu os caminhos? Como que uma pessoa dessa pode ter aberto algum tipo de caminho para alguém se ela sempre privou essa pessoa da liberdade? Ela privou essa pessoa de ser livre, de existir. Ela privou essa pessoa de tantas coisas que tinha que seguir o rumo que ela queria, como ela queria, ser como ela queria, vestir como ela queria, trabalhar como ela queria, escrava como ela queria. Desde quando uma pessoa dessa é pioneira? Essa palavra pioneira me choca muito. E quando muitas vezes você vê determinados ou determinadas pessoas dizerem no YouTube, aí na plataforma, de que ela abriu todos os caminhos e a gente tem que agradecer porque hoje a gente está aqui por ela. Você não deveria nem sequer abrir sua boca, porque você não sabe nada, você não viveu nada, você não sabe absolutamente nada e ainda quer dar uma de estudioso. Existem determinadas pessoas do nosso meio, que hoje já tem uma idade bastante avançada, né? Que na época ganhou muito dinheiro, na época que eu era uma transexual, por exemplo, já toda hormonizada, com anaceplin, tudo isso, e me lembro dessa pessoa, que essa pessoa era um gay, que usava peruca, usava montação, né? Na minha época, pessoal, a gente falava montadas, né? A gente falava monocó, montadas, montadas, né? Eu sendo uma transexual, já passeando pela Augusta Marques de Itu, por Amaral Gurgel, por Rego Freitas, por Ipiranga, por toda essa zona, tanto da Boca do Lixo, da Boca do Luxo e tudo isso, né? Baixada do Glicério, República do Líbano, tudo isso já circulava. Essa pessoa, supostamente, que hoje, né, dizem, né, porque não me importa essa pessoa para nada, né, porque não é uma pessoa boa, que essa pessoa é pioneira, percursora, né? Incluso dizem que essa pessoa anda pedindo esmola na internet. Não me convém, eu não quero saber nada, mas me chama muito a atenção, né? Colocar determinados seres como pioneiras. Foi a que abriu o caminho? Não, ela não abriu nenhum caminho. E se existe alguma que diz que abriu o caminho? Não, ela abriu o caminho para ela. Ela pensou no egoísmo dela, no dinheiro dela, na percussão dela, ela pensou nas viagens dela, na riqueza dela, na cafetinagem dela, na exploração das outras meninas, sabe? Ela pensou em tudo isso para ela, pro egoísmo dela, pro bem-estar dela. Ela nunca pensou na outra. Não, ela sempre queria ser a mais. E, no entanto, muitas foram a mais através de sangue, suor, vida, alma e sofrimento de muitas outras meninas trans. Isso eu falo com todas as letras, porque não é que me contaram. Eu vi, eu estava lá. Então, isso de pioneira, a que abriu as portas. Não, você não abriu absolutamente nada. E você que fala que essa é a pioneira, que essa abriu as portas, você deveria calar a boca, não falar absolutamente nada. Por quê? Você não viveu, você não sabe nada. Você muitas vezes quer dar uma de estudioso ou estudiosa, você não sabe absolutamente nada. Só realmente quem sabe quem viveu aquele inferno. Quem viveu essas décadas, tanto dos 70, dos 80 e dos 90. Você não sabe absolutamente nada. Você não tem direito de tentar pôr uma história falsa em cima da realidade. E essa é a verdade. Essa é a pura e dura verdade. Tá ok? E para finalizar, pessoal, bom, tem muitos projetos bons vindo aí, sempre verdadeiramente, tá? Eu falo com toda a minha sinceridade e honestidade.
Eu sou muito defensor, assim, de LGBTQIA+, pelas leis, por, vamos, tentar, né? Porque no mundo hostil que a gente vive, tentar proteger a gente de muitas coisas, né? A comunidade LGBTQIA+, não é uma ruim comunidade não, gente. Tudo ao contrário, ela é uma boa comunidade sim. Mas é como já falei em outros vídeos meus, infelizmente, a comunidade LGBTQIA+, não tem olhos clínicos para vigiar tudo que acontece dentro do nosso próprio meio, dentro da própria comunidade. E mesmo se tivesse esse olho clínico, às vezes eu fico pensando, será que viria denúncias, viria as coisas postas em determinados lugares, né? Porque há muita coisa errada? Sim, há muita coisa errada, e todas nós sabemos, né? Mas a comunidade LGBTQIA, mas não tem nada de culpa nisso, todo ao contrário, né? Se eu lembro da Nana, a Nana Vogue, ela sempre falava, né? A Nana foi amiga minha, a Nana sempre falava, Grace, me chamava de Grace, Grace, se todas fossem mais unidas, né, seria tão bom, né, Grace? Mas infelizmente não é assim, coitada, né? Olha, ela morreu sem esse desejo dela ser concluído, né, tadinha? Roberta pensava o mesmo, Popô, que tá viva, mas distranssionada, pensava o mesmo. Muitas delas, né, a Débora, por exemplo, ela sempre pensou dessa forma também, né? É curioso, porque até o tema da Débora foi muita amiga minha, Debrair, né? Foi muita amiga minha. Eu não sabia que eles tinham apelidado a Débora com Plock. Plock porque a Débora nunca mastigou chicletes perto de mim e foi amiga minha. Sabe? Elas gostam de pôr esses apelidos, esses nomes nas outras como nombrando e batizando. Não, você não tem esse direito de batizar ninguém. E você ainda é pioneira. Pioneira. Você dá um nome para essa pessoa, você escraviza essa pessoa, você escafetina essa pessoa, você faz essa pessoa trabalhar 24 horas para você, você põe silicone industrial nessa pessoa, você faz plástica no nariz dessa pessoa, você faz tudo nessa pessoa e cobra 3 vezes o preço. E logo depois manda para o exterior, como para a Itália, para a Espanha, para várias partes da Europa, como Zurique, como, vamos, todas as partes, Paris, como todas as partes, cobrando ainda 10 vezes o preço. Quer dizer, você cada vez mais rica e essa pessoa cada vez mais fundida no lodo, escabumando no meio da lama, sabe, ardendo, que muitas vezes essa pobre coitada está numa esquina esperando o único cliente só com a ideia de que eu tenho que pagar ela, eu tenho que pagar ela, eu tenho que fazer esse dinheiro para diária, para pagar a prestação do silicone, para pagar a prestação do nariz, para pagar a prestação de tudo. Ela chega numa dívida tão escalofriante que ela pode passar a vida dela numa esquina 20 anos tranquilamente só para pagar você, que tá tomando champanhe, comendo caviar, em festas badaladas, presumindo bolsas de Louis Vuitton e muitas outras porcaria, que tudo isso não passa de porcaria para mim. Tá entendendo? Então, eu sou daquele partido, daquela fala exclusivamente minha. Quem fala a verdade não merece castigo. Então, isso de pioneira, eu tô acabando de quebrar esse mito que nunca existiu, né? Então, essa palavra pioneira não cabe dentro do meu vocabulário. Sabe por quê? Porque eu vivi, eu sei o que é. Não me contaram nada. Então, a palavra pioneira que abriu as portas, já chegou a hora de desmontar outro mito mais, como muitos outros mitos que eu desmontei. Ok? Assim que, meus bombones, esse é o vídeo que eu tinha para vocês, muito importante, para vocês reflexionar e pensar bem, né? Como vocês veem aí na internet, né? A gente tem a obrigação de ajudar ela, tá passando por dificuldades, ela abriu os caminhos. Caminho? Não, você não abriu nada. Você tentou ou abriu os seus caminhos, porque das outras você fechou tudo. Vamos dizer, que caminho você abriu para uma pessoa trans? Se você cafetinou essa pessoa, se você ganhou dinheiro nas costas dessa pessoa, você acabou com essa pessoa, deixando essa pessoa praticamente quase 24 horas numa esquina, na intempérie.
cobrando diária, cobrando silicone industrial, cobrando nariz, cobrando plástico, cobrando tudo isso. Que pioneira você é? Você deve ser pioneira de outra coisa. Mas desmontar bem esse tema pioneira que abriu os caminhos, percursora, não. Não, não. Desde quando uma pessoa pode ser pioneira sendo o que foi? Desde quando uma pessoa é percursora sendo o que foi? Não, não. Isso é para você, que não tem nenhuma base, nenhum tipo de estudo nem vivência. Você cria uma pessoa estudada, mas você não é nada. Você não viveu nada. Que você hoje é um gay de 40 anos, ou um gay um pouco mais de 40 anos, você nem existia quando a gente já estava correndo da polícia, quando a gente estava vivendo uma ditadura, você não existia. Então você não tem direito de pôr uma história falsa em cima de todas nós que vivemos a realidade. E esse é o vídeo. Assim que meus bombones, trabalhando muito em projetos muito árduos, projetos fulminantes muito bons, realmente, com uma equipe maravilhosa espanhola. E a gente segue assim adiante, tá, meus anjos? Eu não abandonei vocês, não esqueci de vocês nenhum. Sabe que eu amo vocês de loucura. E a gente já vem com outro vídeo babadeiro, até que eu termine todo esse projeto, porque tá uma correria lascada, tá? Um beijo, um cheiro para todos vocês. Fique com Deus e até o próximo.